Então, iniciamos oficialmente o nosso seminário, com a participação da professora Alice Belo e a professora Maria Cecília. Também quero saudar especialmente aqui a Patrícia, né, que foi a articuladora aí de tudo isso, né, é a nossa grande referência aqui na PUC do Rio Grande do Sul para estudos de Editei, né. E eu quero saudar, então, a Clélia, né, que é a nossa professora que atualmente coordena a Soter, né? O irmão Vilásio, que é o nosso reitor, reitor e também professor aqui do PPG Teologia. Gostaria de saudar também todos os estudantes de mestrado e doutorado aqui da PUC do Rio Grande do Sul, da Este e demais universidades, PUC do Paraná, que eu sei que está aqui. Patrícia pode me ajudar também a nomear aí as instituições. Olha, eu enxergo aqui, desde FAGE, desde PUC do Opa! Paraná, Unifesp, Federal do Ceará, que mais, gente, que a gente tem? Unítalo. Unítalo, e ainda entra mais colegas, certamente, de outras universidades, viu? Por A favor, Soraya é de Minas. E a Soraya Minas. de Minas, isso. Patrícia, eu sou da UFCG, Paraíba. Olha só, que Paraíba. maravilha. Sônia, muito bem-vinda. E Muito obrigada. Católica de Brasília, a Magna entra agora, a professora Magna é uma grande referência também lá em São Paulo, não é? Isso aí, tem bastante gente aí, e todos nós, na Católica de Fortaleza, Lucas lembra, né? A Estadual de Paraíba, vamos ao chat. Sejam muito bem-vindos, né? A gente fica feliz, né, Thiago? Perfeito. E o tema da nossa disciplina vai ser Estudos Antropológicos em Edstein, Finitude e Eternidade, né? Que nós teremos aí essa semana de estudos para poder compartilhar com a professora Ângela Alice Belo e com a tradução, participação da professora Maria Cecília, né? E sem mais delongas, eu apresento, então, dispensaria a apresentação, mas a gente apresenta porque é um momento tão importante, né? Então, gostaria de apresentar a professora Ângela Alice Bello, filósofa contemporânea italiana, né, fundadora e diretora do Centro de Italiano de Pesquisa Fenomenológica, com sede em Roma, professora emérita de História da Filosofia Contemporânea da Faculdade de Filosofia da Pontifícia Universidade Lateranense, é especialista na fenomenologia de Edmund Husserl e uma das mais renomadas pesquisadoras do pensamento de Edith Stein, né? Então, já esteve aqui no PPG da Teologia da PUC em 2016 e em 2022, né? Então, a terceira vez e para nós uma grande alegria. No Brasil, é reconhecida em universidades públicas e privadas por difundir e expandir o conhecimento em Edith Stein em nosso território, e isso já faz há mais de 20 anos, né? Então, a professora Ângela é para nós uma grande referência nos estudos filosóficos, teológicos em Edith Stein. A professora Maria Cecília Isato Parisi, que vai traduzir o nosso seminário, graduada em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em História da Filosofia pela Sorbonne, em Paris, e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, e também uma grande referência, né, em Edith Stein. Então, eu quero acolhê-las aqui e expressar, em nome do PPG Teologia, né, Patrícia, a alegria de tê-las aqui conosco, né, e tantas pessoas que estão aqui participando e com certeza também vão dar a sua contribuição e fazer a sua partilha aqui nesse seminário. Então, muito, muito bem-vindas. Então, eu passo a palavra. Patrícia, gostaria de fazer uma fala de abertura também? Não, na verdade, acho que está bem encaminhado, só dizer que estamos entre uma comunidade, eu gosto muito dessa palavra, uma comunidade acadêmica, teológica, filosófica, educacional, né, psi da área, e a gente é interdisciplinar, mas com um objetivo em comum, que é olhar a pessoa humana na sua singularidade, nas suas formas de relação, sociabilidades, que aproveitemos bem esse momento. Perfeito. Eu quero registrar aqui também a participação da Universidade Católica de Fortaleza, Universidade Estadual da Paraíba,
e Universidade Federal do Espírito Santo, tá? Além das que já citamos. E se tiver mais alguma, por favor, só colocar no chat ali para a gente, por favor. Então, muito bem-vindas. Professora Ângela, então, a palavra está contigo. Obrigada pelo convite. É uma alegria para mim estar aqui. Verdade, é uma comunidade. É muito importante para a nossa pensadora Edith Stein, para a nossa filósofa. Vamos a estudar o sentido da comunidade em particular. Agradeço Maria Cecília pela tradução. È molto gentile, veramente. Piacere. Grazie. Sempre, sempre. Ecco, e vedo che qui ci sono molte persone che già conosco, perché le riconosco tutte. A professora Ângela disse que está vendo muitas Clélia. pessoas que conhecem, porque ela reconhece. Ho riconosciuto molti che abbiamo visto anche in altre occasioni e sono molto contenta. Però io vorrei fare, credo che ci siano studenti, quindi le nostre lezioni dovrebbero essere dedicate anche agli studenti, vero Maria Cecilia? È questo un po' il punto. Sì. Quindi non possiamo tenere un livello troppo elevato, forse non lo so. Siano Domando. studenti di pós-graduazione, ma anche, sì, cominciamo dall'inizio. A professora Ângela disse que aqui nós somos estudantes também, então não é que a gente deva começar com um nível demasiadamente elevado para que todos possam acompanhar, né? E ancora una cosa, alcuni non conoscono forse Wittgenstein. Ela está perguntando se tem alguém aqui que não conhece Wittgenstein ou se todo mundo a conhece. Non so, domando, non so se... Sim, perguntando, ela está perguntando. Non conosce, ecco, cioè Osvaldo non conosce, poi forse anche altri, mentre vedo molti che conoscono la Stein, qui c'è Clelia la Magna, alcuni che conoscono molto bene, e quindi, ma dobbiamo ripetere quello che già sappiamo, quindi, ma questo chiedo pazienza se si sanno già le cose, chiedo pazienza. Então, a professora Ângela, ela pede paciência para que a gente pode começar do início, coisas que talvez muitos aqui já conheçam, mas é importante para essas aulas que ela vai dar. Ecco, allora iniziamo con qualche riferimento bibliografico. Appunto io mi rivolgo soprattutto agli studenti. Ho mandato una bibliografia anche a Patrizia, perché ci sono molti testi che sono tradotti in portoghese, anzi alcuni sono solo in portoghese, adesso vedremo. Alcuni dei testi che riguardano la fenomenologia della Stein sono solo in portoghese, non sono tradotti in italiano. Então, a professora Ângela, ela vai fazer uma referência bibliográfica agora no início, e ela diz que ela já mandou uma bibliografia de textos, inclusive dela. A Patrícia está colocando aqui, né, para ser compartilhado, e que nesses tem livros, inclusive da professora Ângela, que foram escritos primeiro em português e que estão apenas traduzidos para o português. Sì, ecco, un ultimo libro che in Brasile non è conosciuto forse, ma Maria Cecilia lo conosce, è appunto Assonanze e Dissonanze dal diario di Edith Stein. Ecco, questo... Então, esse é o último livro que ainda não conhecido no Brasil, que Assonância e Dissonância, segundo de Edith Stein, o diário de Edith Stein. Dal diario di Edith Stein. Bellissimo. In questo libro che potrebbe essere utile per gli studenti
ma è scritto in lingua italiana, quindi non so se può essere utile. Io ripercorro tutto il cammino esistenziale e filosofico della Stein, inventando che lei abbia scritto un diario. Nesse livro, a professora Ângela ela percorre todo o caminho filosófico existencial de Edith Stein, imaginando, inventando que ela tem escrito um diário. Ecco, un diario che non c'è in verità, ma che io ho tratto dalla vita di una famiglia ebrea, che è stato scritto dalla Stein, una autobiografia della Stein. Um diário que não existe, na verdade, mas que, de certa forma, ele foi fundamentado na autobiografia de Edith Stein, A Vida de uma Família Hebreia, e que a gente traduziu aqui, foi traduzido como A Vida de uma Família Judia, e outros escritos autobiográficos. Vida giudia, ma è la stessa cosa. E poi dalle lettere, voglio segnalare che noi stiamo traducendo in italiano tutte le lettere di Edith Stein. Già 3 volumi sono usciti e ci sarà un 4º volume, e l'epistolario è naturalmente molto importante per conoscere la vita, ma anche per conoscere il pensiero della Stein. Então, esse texto também foi escrito pela professora Ângela, baseado nas cartas de Edith Stein, que estão sendo traduzidas agora, em italiano já foram traduzidos 3 volumes, vai sair o 4º volume, e a professora Ângela diz que o epistolário de Edith Stein é muito importante, não só para conhecer a vida dela, mas inclusive para conhecer o seu pensamento. E anche le sue scelte esistenziali, che sono sempre molto importanti e anche molto imprevedibili, direi. E também as suas escolhas existenciais, que são muito importantes, e ela diria também um tanto muito imprevisíveis. Ecco, allora molto brevemente possiamo appunto dire che la Stein nasce alla fine del secolo XIX, quindi e muore, come sappiamo, nel 1942 a Auschwitz. Quindi muore nel campo di concentramento di Auschwitz. A Edith Stein nasce no final do século XIX e morre em 1942 nos campos de concentração de Auschwitz. E nella vita di una famiglia ebrea noi troviamo la descrizione anche della sua infanzia, che ci dà la possibilità di cogliere la sua personalità. E na vida de uma família hebreia, judia, ela relata sobre a sua infância, e também neste relato a gente pode apreender a sua personalidade. Perché è molto importante legare la personalità della Stein alla sua filosofia. Non sono 2 cose diverse, come sappiamo, ma sono connesse. É muito importante vincular a personalidade da Edith Stein com a sua filosofia. Elas não são 2 coisas distintas, diferentes, mas elas estão conectadas. Ecco, racconta appunto che era una bambina molto intelligente, vivace, e soprattutto il suo atteggiamento morale fin da piccola, fin dalla sua infanzia. Ela conta que era uma criança muito vivaz, muito inteligente, e também fala do seu comportamento, da sua atitude moral, que ela já tinha desde muito pequena, desde criança. Ecco, una cosa che mi ha impressionato e che può farci capire il senso della sua personalità è che fin da piccola lei diceva che si vergognava quando le persone adulte litigavano fra loro. Uma coisa que impressionou muito a professora Ângela e que acho que diz bastante da personalidade da Edith Stein é que ela relata que desde pequena ela se envergonhava muito quando ela via pessoas adultas brigando entre si. E quindi aveva deciso appunto di assumere un comportamento molto coerente
coerente con che cosa? Con i principi morali che venivano dalla sua madre nella famiglia ebrea, giudia, in cui era nata. E ela, então, decidiu já muito cedo a assumir uma atitude, um comportamento condizente com esses princípios morais que ela acreditava e que ela tinha recebido da sua mãe desde pequena, que era uma judia praticante. Praticante, la mamma era praticante. Ecco, come sappiamo, lei aveva molti fratelli, era l'ultima, il padre era morto, e quindi la vita della sua famiglia ruotava intorno alla figura appunto materna. Então, a gente sabe que ela teve muitos irmãos, o pai morreu quando ela era muito pequena, ela foi a última dos filhos, e que a vida dos irmãos, a história da família girava em torno dessa figura materna, da mãe de Edith Stein. Ecco, e quello che colpisce ancora in questa figura, quello che interessa in questa figura, è il suo grande desiderio di imparare, ma anche di criticare, cioè di analizzare le situazioni. O que também a professora nota que, com relação a Edith Stein, a gente pode perceber a sua grande vontade de aprender, de conhecer, mas também a sua grande vontade de criticar, ou seja, a sua tendência a analisar todas as coisas. E questo dimostra la sua attitudine all'indagine filosofica. E isso demonstra a sua atitude que aproximou da pesquisa, da investigação filosófica. Filosofica, perché non possiamo fermarci sulla sua vita molto, ma possiamo dire appunto che dopo aver superato le scuole e frequentato le scuole superiori, era andata all'università della sua città, appunto, e in questa, la città di Breslavia, e studiava, aveva scelto molte discipline, e tra queste la letteratura, la storia e anche la psicologia e la filosofia. Então, sobre a vida da Edith Stein, não podemos falar muita coisa, mas podemos dizer que ela entrou, ela quis fazer estudos universitários, entrou na Universidade da Breslávia, a sua cidade natal, e escolheu várias disciplinas, entre elas a história, a literatura e também a psicologia. Quindi i suoi interessi erano, come vedremo, rimarranno molto ampi, sia legati agli avvenimenti concreti, anche storico-politici, sia alla riflessione teorica. Então, a gente percebe que os interesses dela eram muito grandes, muito amplos, tanto vinculados a interesses práticos sobre os acontecimentos políticos, históricos e políticos, quanto também se interessava por muitas questões teóricas. Ed era una persona anche che aveva numerosissimi contatti, amicizie, e aiutava anche gli altri, e quindi una persona inserita pienamente nella vita del tempo anche. E era também uma pessoa que tinha muitas amizades, muitos conhecimentos, ela gostava muito de ajudar as pessoas, então uma pessoa plenamente inserida na vida do seu próprio tempo. Quindi, per esempio, già possiamo comprendere come non si potesse prevedere, per esempio, la sua scelta del Carmelo. Non ho sentito, si poteva... Che non si poteva, não no, se poteva, sim. si poteva. Então, a parte disso, a gente podemos dizer também que a gente não poderia, sabendo desses dados, prever que ela, no futuro, faria uma escolha pelo Carmelo, pela vida religiosa. Perché sappiamo che il Carmelo è la vita consacrata, ma è una vita consacrata nella clausura, quindi questo ci... Però dobbiamo vedere perché sceglie la clausura, questo mi sembra molto interessante.
É porque nós sabemos que o Carmelo, a vida religiosa das carmelitas é uma vida de clausura, e não como uma vida comunitária, como ela vivia. Mas é muito importante nós tentarmos entender por que ela escolheu a clausura. Sì, ma questo lo vedremo dopo. Isso nós veremos depois. Ecco, c'è un avvenimento straordinario della sua vita. Ella decide di andare a studiare in un'altra città in Germania. Tem um fato também extraordinário na sua vida em que ela decide estudar numa outra cidade na Alemanha. In un primo momento, ecco, Breslau si trova al confine con la Polonia, quindi non è nel centro della Germania. E adesso addirittura, come sappiamo, molti di noi sanno, fa parte della Polonia, la sua città, non è più in Germania. Naquela época da Edith Stein, a Breslavia, sua cidade, ela fazia fronteira com a Polônia. Ela não era uma cidade central na Alemanha. E nós sabemos, muitos sabem que hoje em dia a cidade de Edith Stein é uma cidade da Polônia, é Wrocław. Non è più in Germania. Não é mais na Alemanha. Le città più importanti universitarie in quell'epoca erano e sono ancora Heidelberg e Friburgo, che si trovano nel centro della Germania. Então, as cidades mais importantes universitárias naquela época, assim como ainda agora, é Heidelberg e Friburgo, que se encontram no centro do país, da Alemanha. Anche Göttingen era un'università piuttosto famosa, diciamo. Però la Stein avrebbe desiderato studiare a Heidelberg. E também Göttingen era uma cidade relativamente famosa na época de Edith Stein, mas a Edith Stein ela teria desejado estudar em Heidelberg. Giorgio Cinta! Sì! Scusi, vogliamo fare il Giacinta. Ottimo! Allora, perché va invece a Gottinga per studiare con Husserl? Questa è una svolta della sua vita molto interessante. Por que ela vai, então, para Gottinga estudar com Husserl? Isso foi uma volta, un avvenimento della sua vita. Um fato da sua vida muito importante. Uma mudança de curso. Ma è anche, diciamo, per caso. È stata non una scelta voluta, ma è per caso. Perché foi algo que aconteceu por acaso, não foi uma escolha que ela planejou, que ela quis e planejou, mas por acaso ela acabou tomando essa decisão. Perché c'era la moglie di un suo cugino che era a Gottinga e che si sentiva sola, e lei ha pensato di farle compagnia, anche questo è un aspetto molto interessante della sua personalità, di farle compagnia appunto a Gottinga, ma sapeva che a Gottinga c'era questo professore importante che si chiamava appunto Edmund Husserl. Porque em Gottinga tinha a esposa de um primo da Edith Stein, que se sentia muito sozinha, e Edith Stein pensou que seria também bom ir lá para lhe fazer companhia, também nesse âmbito de auxílio, e também ela sabia que lá em Gottinga tinha esse professor que ela se interessava, que era Edmund Husserl. Ecco, il clima culturale della Germania, come sappiamo, era di tipo positivista. O clima cultural da Alemanha, como nós sabemos naquela época, era de tipo positivista. Che significa che le conoscenze più importanti erano ritenute le conoscenze scientifiche, soprattutto quelle di carattere fisico-matematico. Então, os conhecimentos mais importantes eram tidos como aqueles conhecimentos científicos, especialmente de caráter físico e matemático. Ma questo pensatore, appunto, Edmund Husserl, che pure era stato un matematico,
Mas esse pensador, Edmund Husserl, apesar de ser matemático, ele tinha sido matemático, aveva scelto invece la filosofia come sua via di indagine e questo aveva attirato Edith Stein perché la nuova impostazione di questo pensatore era effettivamente molto interessante per lei. então, o Edmund Husserl, ele tinha sido matemático, mas ele acabou escolhendo a filosofia como seu campo de investigação. E isso atraiu muito a Edith Stein, pelo fato dele ter feito essa escolha. Ecco, Husserl in verità non veniva dalla Germania, ma era nato in Moravia, anche lui apparteneva ad una famiglia ebrea, era nato in Moravia, quindi nell'impero austriaco. Noi sappiamo che c'erano due imperi, l'impero tedesco e alemanno e quello austriaco. Então, o Husserl, ele não nasceu na Alemanha, ele nasceu na Morávia, uma região que pertencia ao Império Austríaco, porque naquela época existiam dois impérios, o Império Alemão e o Império Austríaco, e Husserl ele também nasceu, assim como Edith Stein, numa família judia, hebraica. E la sua cultura, la cultura di Husserl era una cultura nella città di Vienna, viennese, quindi un po' diversa dalla cultura alemanna. Então, a cultura de Husserl era uma cultura típica vienense da cidade de Viena, que era uma cultura diferente da cultura alemã. E però è chiamato a insegnare prima nella città di Halle e poi appunto a Gotinga, dove incontra Edith Stein. Mas ele foi chamado para ensinar primeiro na cidade de Halle e depois em Gotinga, onde ele encontra Edith Stein, ele conhece Edith Stein. Parliamo di Husserl perché ha avuto una grande influenza sulla formazione filosofica della Stein. Vamos falar de Husserl porque ele teve uma grande influência na formação filosófica de Stein. E aveva proposto un metodo nuovo, ma nuovo io direi proprio nella storia, nuovo all'interno della storia della filosofia, che aveva chiamato fenomenologia. Ele tinha proposto um método considerado um método novo dentro do contexto da história da filosofia e que ele nomeou de fenomenologia. Fenomenologia, come sappiamo, significa studio, riflessione, logos, no? Studio, riflessione sui fenomeni. Fenomeni vuol dire tutto ciò che ci si manifesta. Então, fenomenologia quer dizer estudo, o logos quer dizer estudo, sui fenomeni. Sobre os fenômenos, que querem dizer tudo aquilo que se manifesta. E si manifesta a noi. Que se manifesta para nós, para o ser humano. E l'interesse di Husserl, che appunto era stato un matematico, si sposta sul tema della conoscenza, come conosciamo, ma anche come conosciamo noi stessi. O interesse de Husserl, que tinha sido matemático, ele se voltava para o campo do conhecimento, mas também, não apenas o conhecimento das coisas, mas também como nós nos conhecemos a nós mesmos. E come facciamo a conoscere noi stessi? E qui il metodo fenomenologico dà un contributo straordinario, come dicevo, e anche nuovo nella storia della filosofia. E dessa forma, o método da fenomenologia, ele dá uma contribuição extraordinária, como foi falado, especialmente na história da filosofia. Perché per comprendere come noi siamo fatti, come è costituito l'essere umano, si inizia dalle nostre esperienze vissute. Porque para compreender como nós somos feitos, ou seja, como é constituído o ser humano, se parte das nossas experiências, das nossas vivências ou experiências vividas. Queste vivenze sono analizzate però
nella loro struttura essenziale. Questo è il punto interessante e anche un po' difficile da capire, da O ponto comprendere. interessante do método fenomenológico, e talvez um pouco difícil de entender, é que essas vivências, elas são analisadas em sua estrutura essencial. In altri termini, se noi abbiamo esperienze che potrebbero essere di gioia, di dolore, non riguardano solo la nostra gioia e il nostro dolore, ma quello che si cerca è il senso della gioia e del dolore. Em outras palavras, então, quando a gente diz, quando nós temos vivências de alegria e de dor, por exemplo, a gente, quando fala sobre elas, nós estamos falando apenas sobre as nossas vivências de alegria e dor, mas também estamos falando, de modo geral, do sentido do que é a alegria e do que é a dor. Quindi non è solo la descrizione dei nostri stati d'animo, ma è appunto la descrizione delle caratteristiche del senso delle nostre vivenze. Então, não é apenas a descrição, a fenomenologia não faz apenas a descrição do nosso estado de ânimo, mas ela faz a descrição do sentido das vivências. Da vivenza. Questo è molto importante perché attraverso l'analisi delle vivenze prese nella loro struttura essenziale, noi possiamo comprendere anche come noi siamo fatti. E isso é muito importante, porque por meio da análise das vivências tomadas em suas estruturas essenciais, nós podemos compreender como somos feitos, como somos. Sì, noi, ognuno di noi singolarmente, ma insieme tutti gli altri, cioè qual è la struttura universale degli esseri umani. E não só como somos feitos, cada um individualmente, mas também como somos feitos todos os seres humanos, ou seja, uma estrutura universal dos seres humanos. E in questa analisi, in questa direzione, Husserl indica il cammino che la Steiner poi segue, e adesso vedremo quali sono le opere, che lei segue molto fedelmente all'inizio della sua ricerca. Então, nessa direção, Husserl indica a Edith Stein o caminho que ela vai seguir, e de modo muito fiel no início da sua pesquisa, e a professora vai indicar agora os livros. Em que obras ela segue? Husserl inizia, ma anche la Stein poi farà questo cammino, dalle nostre esperienze vissute che riguardano, dalle vivenze che riguardano la nostra corporeità. Ela começa analisando as nossas experiências vividas, as nossas vivências, que dizem respeito à nossa corporeidade. Husserl também faz isso. E questo avviene attraverso l'analisi della vivenza della percezione. E isso é feito por meio da análise da vivência da percepção. Perché la percezione ci consente di metterci in contatto con un mondo che sta fuori di noi attraverso, in particolare, le sensazioni del tatto e della vista. Porque a percepção nos permite entrar em contato com o mundo que está fora de nós, e especialmente com a visão, com o tato e com a visão. E allora noi possiamo dire che attraverso la percezione costituiamo il nostro corpo, perché il tatto ci consente di distinguere il nostro corpo dalla sedia sulla quale siamo seduti, ad esempio. Então, nós podemos dizer que a percepção, ela permite com que a gente constitui o nosso corpo. Por exemplo, a gente pode diferenciar o limite do nosso corpo, até onde ele vai, e onde começa a cadeira onde nós estamos sentados. Quindi il nostro corpo è un fenomeno per noi stessi, perché noi abbiamo la coscienza, cioè la consapevolezza di avere delle sensazioni tattili e visive che ci consentono di dire ho un corpo.
O corpo, então, ele se torna, ele é um fenômeno para nós mesmos, porque nós temos a consciência, temos a ciência por meio das sensações táteis e visíveis, nós somos capazes de dizer, eu tenho um corpo. Ma a queste sensazioni e quindi a queste esperienze vissute, queste vivenze di tipo percettivo, si accompagnano delle altre vivenze che non sono di carattere percettivo, ma sono reazioni alle nostre percezioni. Per esempio, il caldo, il freddo, l'accettazione di una certa situazione che ci piace oppure il rifiuto di questa situazione. Junto com essas sensações, a gente tem outras vivências que acompanham a percepção e que não é a percepção propriamente dita, mas são reações que nós temos com relação àquilo que é percebido. Por exemplo, reações de sentir de frio ou de calor, mas também reações em que nós somos atraídos ou nos sentimos repelidos por aquilo que nós percebemos. E questo tipo di vivenze, che sono appunto legate a nostre reazioni, ma anche a nostri impulsi, a nostri istinti, sono caratteristiche di una dimensione particolare che non è quella corporea, ma che viene definita psiche. Então, essas sensações, que são as nossas reações àquilo que percebemos, nossas reações, nossos impulsos e instintos, elas se dão numa outra dimensão que não é a corpórea, e é aquela dimensão que nós chamamos a dimensão psíquica, a psique. Quindi già abbiamo individuato, attraverso l'analisi delle vivenze, due dimensioni che sono appunto quella del corpo che vive grazie alla psiche, quindi il corpo e la psiche sono connessi, sono diversi ma sono connessi e costituiscono quello che si chiama il corpo vivente. Então, por meio das vivências, nós já conseguimos individuar duas dimensões da nossa estrutura geral, que é a dimensão corpórea e a dimensão psíquica, que são duas dimensões distintas, mas elas estão estritamente interconectadas, e nós dizemos que elas fazem parte do que chamamos de corpo vivente. Ma non solo abbiamo questa dimensione psichica, ma noi possiamo anche valutare le situazioni, possiamo anche prendere delle decisioni, e la valutazione e la decisione non sono istinti, impulsi, non sono percezioni, sono di qualità diversa. Mas nós temos outros tipos de vivências que são aquelas que não apenas são reativas, impulsivas, mas nós somos capazes de avaliar, de tomar decisões. E essas dimensões que não são nem dimensões da percepção, nem as dimensões, nem a dimensão psíquica, mas é uma dimensão diferente das duas. E poiché questa dimensione è propria dell'essere umano, e mentre negli animali abbiamo anche degli istinti, cioè abbiamo anche delle reazioni psichiche nel mondo animale, ma non abbiamo la capacità nel mondo animale di valutare e di decidere. Quindi, poiché la decisione e la valutazione sono specifiche dell'essere umano, il termine che viene usato qui è quello di spirito. Então, essa dimensão, ela é chamada, é uma dimensão espiritual. Por quê? Porque ela é típica, ela é própria do ser humano. Nós não encontramos essa dimensão da capacidade de avaliar, de decidir, né, de dar valor, de tomar decisões conscientes no reino animal, né, nos outros reinos. E no reino animal a gente encontra a capacidade psíquica, né, da dimensão dos impulsos, dos instintos, e também a dimensão corpórea. Por isso, então, essa dimensão que é própria e encontrada apenas no ser humano,
ela é denominada dimensão espiritual, dimensão do espírito. Quindi si tratta di analizzare l'essere umano nelle sue strutture essenziali che si trovano appunto nella interiorità umana stessa, perché la percezione, le reazioni psichiche, la valutazione sono tutti atti compiuti da tutti gli esseri umani. Nós, então, a fenomenologia trata de avaliar no ser humano, o ser humano e sua estrutura universal, e a sua interioridade, a interioridade humana. Porque todas essas dimensões, todas essas vivências perceptivas, avaliativas, impulsivas, reativas, avaliativas de decisão, a gente as encontra em todos os seres humanos. Ecco, mi fermo su questo aspetto perché la descrizione dell'essere umano che è proposta fondamentalmente dal maestro della Stein, cioè da Husserl, e che viene accettata dalla Stein stessa, rimane come una descrizione fondamentale per tutto il cammino filosofico della Stein. É importante a gente tomar essa descrição como ponto de partida, porque a descrição do ser humano, que foi feita pelo mestre de Edith Stein, o Edmund Husserl, e foi acolhida e aceita por Edith Stein, ela é utilizada e fundamenta o pensamento da própria Edith Stein até o final de sua vida. Ela nunca é abandonada. E d'altra parte vorrei sottolineare come questa interpretazione dell'essere umano in effetti ci chiarisce molte dei nostri atteggiamenti, molte delle nostre operazioni e azioni, cosa che non era stata messa in evidenza precedentemente. E também é importante a gente saber que essa descrição do ser humano, ela esclarece muito de nossas operações, de nossas atitudes, de um modo que não era feito, não tinha conseguido ser esclarecido pelas outras correntes, pelos outros pensamentos que existiam até a fenomenologia. Dunque, la interpretazione tradizionale dell'essere umano era quella, è ancora, non è sbagliata, è ancora quella, l'essere umano è corpo e anima. A interpretação do ser humano tradicional é aquela, e ainda permanece, do ser humano constituído de corpo e alma. Qui non si vuole dire che questa interpretazione è sbagliata, ma si vuole dire perché noi diciamo che l'essere umano è corpo e anima. Aqui, a fenomenologia não quer dizer que essa interpretação ela está errada, mas ela busca entender por que nós distinguimos em nós essa dupla dimensão corpo e alma. Perché abbiamo delle esperienze, delle vivenze che sono di tipo fisico, corporeo, sensazioni, percezioni, ma abbiamo anche vivenze che sono di ordine psichico o spirituale che non appartengono al corpo e che quindi costituiscono quella parte che possiamo definire anima. Por quê? Então, respondendo a pergunta do porquê, é porque nós temos vivências que são sensações, percepções que dizem respeito à corporidade, mas também temos vivências de tipo psíquico e espiritual que não estão diretamente relacionadas com a corporeidade e sim com uma outra dimensão que é considerada a alma. In questo modo si può anche mostrare proprio a chi dice c'è solo il corpo, c'è solo il cervello, ci sono solo interpretazioni di carattere fisico, si può mostrare che noi abbiamo delle vivenze che non sono legate alla nostra corporeità, che sono di qualità diversa dalla nostra corporeità. Então, com isso, é possível mostrar para aquelas pessoas que dizem que o ser humano é puramente
corpóreo, físico, né, biológico, a gente pode mostrar que isso não é correto, apontando para essas vivências, que são vivências que não pertencem diretamente à dimensão corpórea, que são as vivências psíquicas e espirituais. E qui si apre un grande problema che riguarda la struttura del cervello, no? Del cerebro. Il cervello è il luogo in cui si realizza, diciamo, l'esperienza umana, però non è la fonte delle vivenze umane. E aqui se abre uma grande discussão sobre o cérebro, a função do cérebro no ser humano. Sim, pode-se dizer que o cérebro é o local da experiência do ser humano, mas ele não é a fonte das vivências, de todas as vivências. Perché abbiamo bisogno naturalmente della struttura cerebrale per attivare queste potenzialità che sono di ordine psichico e spirituale. Nós precisamos, sim, da estrutura cerebral para ativar essas potencialidades que são de ordem psíquica e espiritual. E quindi non possiamo dare un'interpretazione riduzionistica dell'essere umano, ridurre l'essere umano alla sua fisicità. Então, nós não podemos dar uma interpretação reducionista do ser humano, reduzindo a sua dimensão física. Ora, questa interpretazione viene data da Husserl in molti suoi scritti, e in particolare in un'opera fondamentale che è intitolata Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, perché Husserl vuole dire che la sua filosofia esamina i fenomeni. Abbiamo visto questi fenomeni. Então, essas ideias todas aparecem no livro de Husserl, Ideia para uma Fenomenologia Pura e uma Filosofia Fenomenológica, porque nós vimos que Husserl analisa tudo aquilo que aparece a nós como fenômenos. E la Stein, quando va a Gottinga, conosce quest'opera di Husserl che è stata pubblicata nel 1913, quindi abbiamo anche una data, è stata pubblicata nel 13, e Husserl fa un seminario proprio su questa opera, in cui parla del suo metodo fenomenologico e delle vivenze. Então, Edith Stein, quando ela chega em Gotinga, em 1913, foi no ano em que esta obra de Husserl é publicada. Então, ela assiste, em primeira mão, né, um seminário que Husserl dá sobre essa sua obra, falando do que é um método fenomenológico e também explicando o que são as vivências. Ma l'analisi delle vivenze non è solo quella che abbiamo fatto finora. Ci sono molte altre vivenze, anzi, tutta la vita di Husserl è dedicata a scoprire una molteplicità di vivenze che noi abbiamo in noi stessi. Mas as análises das vivências, elas não são apenas essas que a gente viu até agora, mas nós temos muitos outros tipos de vivências, e podemos dizer que toda a obra de Husserl, toda a sua vida foi voltada para descobrir essa multiplicidade de vivências que a gente descobre, percebe em nós mesmos. Per esempio, noi possiamo ricordare, cioè lembrar, noi possiamo ricordare, anche il ricordare è una vivenza, ed è una vivenza che non appartiene al corpo, per esempio. Nós temos também um exemplo de uma outra vivência, é a recordação. Somos capazes de recordar, e essa é uma vivência que não diz respeito ao corpo. E accanto alla vivenza del ricordare c'è anche quella dell'immaginare. E a próxima, ao lado da recordar, nós também temos a vivência da imaginação, do imaginar. E l'immaginazione e la fantasia, le immagini possono essere legate alla percezione, ma anche ad una fantasia. Questa immaginazione è molto importante perché ci consente anche di elaborare dei mondi diversi
questo mondo virtuale che noi stiamo qui sperimentando in questo momento è frutto anche di una immaginazione che poi si concretizza nella tecnica. Então, essa capacidade que nós temos de imaginar, que também não é só imaginar algo que a gente percebeu, mas também é a vivência da fantasia, elas são muito importantes e elas nos permitem elaborar, por exemplo, algo que se fala muito hoje em dia, mundos diferentes, né? Mundos diferentes que nós somos capazes de imaginar e que depois eles se tornam possíveis por meio da técnica. Per esempio, noi parliamo ai nostri giorni del mondo virtuale. Virtuale che cosa vuol dire? Che noi non ci percepiamo, noi non possiamo darci la mano in questo momento, però noi possiamo vedere la nostra mano. E questo è il frutto di una operazione che l'essere umano compie nel formare un aspetto creativo dell'essere umano, di formare un mondo che è anche virtuale e che si basa appunto sulle immagini, quindi sulla forza dell'immaginazione. Então, por exemplo, a gente fala então do mundo virtual, como é o exemplo quando a professora mostra a mão, a gente não pode tocar, né? Mas a gente pode vê-la, a gente pode percebê-la de uma outra forma e que diz respeito a essa nossa grande capacidade de imaginação. Então, todo esse âmbito do virtual, do mundo virtual, ele é relacionado com essa vivência. Io ho fatto questo esempio perché a partire dalla fenomenologia si comprende anche come noi produciamo alcuni strumenti e come noi possiamo anche immaginarli, pensarli come un mondo che non è un mondo reale percettivo, ma che è un mondo appunto virtuale. Então, por meio da fenomenologia, da análise das vivências, a gente pode entender como a gente produz alguns instrumentos e como nós podemos imaginá-los e criar, então, um mundo que não é o nosso mundo, que a gente nos vem pela percepção, mas é um mundo virtual. È vero che noi in questo momento percepiamo attraverso la vista, ma è l'unica sensazione, la vista e l'udito, sono le uniche due sensazioni, ma non abbiamo la sensazione del tatto che riguarda gli altri, abbiamo una sensazione del tatto che riguarda lo strumento, per esempio, no? Il computer, ma non direttamente l'altra persona che vediamo. Por exemplo, neste momento, a gente está ativando a vista e o ouvido, né? Mas a gente não está tendo uma relação em que ativamos o tato, né? Para estarmos uns com os outros. O tato ele é ativado na nossa relação com o computador, mas não com os outros que estão frente a nós. Ecco, io ho mandato a Maria Cecilia un video molto breve in cui parlo della interpretazione fenomenologica del metaverso. Il metaverso è questo mondo che si cerca di costruire alternativo e la fenomenologia spiega molto bene perché. Ora, questo non era... A Ângela, ela mandou um vídeo onde foi uma conferência que ela apresentou sobre o metaverso, sobre esse mundo alternativo e mostrando como a fenomenologia pode nos ajudar a entender por que temos acesso a este tipo de mundo alternativo. Eu encaminho sim, se a Patrícia não recebeu, já recebeu. Ecco, questo naturalmente né Husserl né Stein pensavano a questo mondo virtuale. Bom, isso naturalmente nem Husserl nem Edith Stein pensavam naquela época a este mundo virtual que nós temos hoje. Però questo dimostra che erano arrivati veramente a comprendere le strutture profonde dell'essere umano. Mas isso também demonstra especialmente que eles chegaram sim a compreender a estrutura profunda do ser humano, que nós somos capazes de utilizar isso para captar o que é esse mundo virtual que nós temos.
Ecco, corpo e sabbia, anche sì, ecco, il rapporto è tra il corpo e la sabbia space. E lì faccio anche un riferimento, cioè questo spazio che non è lo spazio fisico degli oggetti che noi vediamo, che noi possiamo toccare, ma è uno spazio immaginato. Então, E allora, podemos nos referir a este espaço, que não é um espaço físico daquilo que nós podemos tocar, mas è un espaço immaginato. Lo studio dell'immaginazione che fanno sia Husserl che la Stein è molto importante per comprendere appunto come si può utilizzare l'immaginazione in un modo creativo anche. Então, o estudo da imaginação feito por Edith Stein e por Husserl é muito importante para a gente analisar e entender como podemos usar a imaginação de um modo criativo. Ecco, non mi fermo su questo argomento, però come si può comprendere è importante questa analisi delle nostre strutture profonde di conoscenza e di azione anche, no? Di produzione che sono messe in evidenza dalla fenomenologia. Então, ela não vai se demorar sobre esse tema da imaginação, mas é para dar um exemplo de como é importante essa análise dessa nossa estrutura profunda, que é uma estrutura não só do conhecimento, mas também das nossas ações, mostra como nós conhecemos e como nós somos capazes de agir e de que modo nós fazemos isso por meio de nossas estruturas mais profundas. Ecco, e tra queste vivenze, e quello che ci interessa in particolare in questo momento, Husserl mette in evidenza la vivenza della, che è difficile tradurlo, no? Ma è del cogliere quello che l'altro sta vivendo. E Husserl, então, no meio dessas vivências, ele vai colocar em evidência uma outra vivência que é um pouco difícil de traduzir, mas que é colher, captar aquilo que o outro está vivendo. In questo momento noi reciprocamente utilizziamo questa vivenza perché non soltanto udiamo, non soltanto vediamo, ma anche comprendiamo quello che stiamo dicendo reciprocamente. E questa possibilità di comprendere l'altro, quello che l'altro sta vivendo attraverso la voce, per esempio, o attraverso i gesti, è una vivenza particolare. A gente está vivendo isso agora, nós estamos tendo essa vivência agora, porque nós agora, neste momento, nós ouvimos, nós vemos, mas não só ouvimos e vemos, nós compreendemos reciprocamente aquilo que está sendo falado, por essa capacidade, por meio de vozes ou de gestos, por essa capacidade que nós temos de captar o que o outro está falando. Ecco, questo captare è un sentire ma non udire, attenzione, perché voi distinguete, in italiano non si distingue, ma per fortuna in portoghese si distingue. È un sentire quello che l'altro sta vivendo. Per esempio, la gioia che l'altro sta vivendo, il dolore che l'altro sta vivendo, un'idea che gli sta venendo in mente, vediamo che sta pensando, per esempio, e questo noi lo cogliamo immediatamente e intuitivamente. Então, essa vivência é a capacidade que a gente tem de captar, ou seja, sentir o que o outro está vivendo. Por exemplo, a alegria que o outro está vivendo, a dor que ele está vivendo, ou uma ideia, algo que ele está pensando. Nós somos capazes de captar isso de modo imediato e intuitivamente. Ecco, e la parola la scrivo qua. A palavra, então, o nome dessa vivência, a professora Ângela vai escrever. Einfühlung. Einfühlung. No, c'è
non è così. Fühlung. Einfühlung c'ha questo verbo, insomma, al centro, ecco, c'ha questa feel che è sentire. Então, Einfühlung tem esse verbo no centro da palavra que é como feeling, é o sentir, o feeling. Sì, è come sentire in inglese, feeling, che significa io sento che l'altro sta vivendo qualcosa. E noi l'abbiamo tradotto, abbiamo due possibilità di traduzione, empatia o entropatia. Então, esse feeling é parecido com o feeling do inglês, a gente está sentindo o que o outro está vivendo. Então, essa palavra alemã, Einfühlung, foi traduzida por empatia ou entropatia. Ecco, scrivo anche la parola in tedesco. Einfühlung, ecco qua. Sì. E questa è una cosa molto importante, perché finora abbiamo parlato dell'essere umano nella nostra singolarità, però in realtà noi qui stiamo parlando in una comunità, cioè poi vedremo cosa vuol dire comunità, quindi noi stiamo parlando con altri e questi altri sono simili a noi. Come faccio a dire che sono simili a noi? Non soltanto perché hanno una corporeità simile, ma perché hanno le vivenze che sono simili nella loro struttura. Então, nós falamos de singularidade do ser humano, mas também falamos nessa estrutura universal comum a todos nós. Aqui nós estamos numa comunidade. Nós vamos falar depois sobre o que seria a comunidade. Mas por que nós somos capazes de dizer que estamos numa comunidade? Porque a gente identifica entre nós uma estrutura comum, não só a dimensão corpórea, mas a gente percebe que temos vivências que são semelhantes. E isso nos capacita a perceber essa estrutura comum a todos. E tutti siamo capaci di comprendere che cosa è, per esempio, l'allegria. Anche se siamo tristi, sappiamo che cos'è l'allegria. E todos nós somos, por exemplo, capazes de entender o que é alegria. Mesmo se agora estamos tristes, somos capazes de compreender o que significa a alegria. Anzi, noi diciamo, se siamo tristi, diciamo mi piacerebbe avere allegria. Então, nós dizemos, se estamos tristes, a gente diz, mas eu gostaria de estar alegre, não triste. Allora noi comprendiamo subito che l'allegria è una particolare vivenza che tutti possono avere. E com isso a gente compreende de modo imediato que a alegria é um tipo de vivência que todos podem ter, todos são capazes de ter, de vivenciar. Scoprire l'allegria che c'è nell'altro è possibile attraverso la vivenza della empatia. Descobrir a alegria que o outro tem, que está nele, ela é possível por meio da vivência da empatia. E mi vorrei fermare su questa vivenza perché è molto importante per la nostra esperienza esistenziale e anche per un'altra ragione, perché adesso si usa soprattutto in Italia, ma forse anche in Brasile, il termine empatia per intendere una cosa che non intendevano i nostri fenomenologi. Então, ela vai se demorar um pouco mais nessa vivência. Por quê? Porque ela é muito importante para a gente entender a nossa experiência existencial e também porque, hoje em dia, muitas vezes ela tem um significado, é tomada por de uma forma, de um significado que não era aquele que foi pensado pelos nossos amigos fenomenólogos. E qui possiamo fare una distinzione molto importante tra l'impostazione fenomenologica, che è un'impostazione filosofica, e l'impostazione della psicologia, che è un altro tipo di impostazione.
E aqui nós podemos fazer, com este exemplo da empatia, uma diferenciação entre o que seria uma abordagem fenomenológica ou filosófica e o que é dessa vivência e o que seria uma abordagem psicológica dessa mesma vivência. Perché, diciamo una cosa semplice, a noi piacerebbe molto entrare nella vita degli altri. Vamos partir de uma constatação muito simples. Nós gostaríamos muito de sermos capazes de entrar na vida do outro. Cioè di comprendere veramente quello che l'altro sta vivendo attraverso una immedesimazione. Ou seja, nós gostaríamos muito de conseguir entender verdadeiramente aquilo que o outro está vivendo por meio de uma associação, uma simulação. No, ecco, diventare lo stesso. Tornando um só com ele. Em alemão, em italiano, vem de se tornar o mesmo com o outro. Tornare mesmo, sì. Irma Jacinta traduceva tornare o mesmo. Tornar o mesmo. Me lembro. Ecco, tornare o mesmo. Ma questo, per fortuna, per sorte, non è possibile. Mas isso, por sorte, não é possível. Non è possibile perché noi siamo sempre due persone separate. E isso não é possível porque nós somos sempre duas pessoas separadas. Non ci può essere una entrare dentro l'altro divenendo uno solo. A gente não pode entrar dentro do outro, tornando-se uma só pessoa. Ci piacerebbe, no? Come si dice? Gostaríamos. Mas não podemos. Ma non è possibile. Ed è bene che sia così, attenzione, ed è molto bene che sia così. E é muito bom que seja assim, é muito, muito bom. Perché noi ci possiamo comprendere, ma non entrare l'uno nell'altro. Nós podemos nos compreender, mas não somos capazes de entrar um no outro. In questo modo è salva anche la nostra singolarità. E com isso a gente salva a nossa singularidade. Purtroppo c'è stato uno psicologo che era di origine alemanna e che poi è andato negli Stati Uniti, Coates, e che aveva ripreso una teoria di un altro psicologo tedesco che era alemanno, che viveva al tempo di Husserl, che si chiamava Lipps, che secondo i quali era possibile questo entrare nell'altro. Existe, então, teve um psicólogo alemão que depois foi para os Estados Unidos e ele retomou aquilo que dizia um outro psicólogo alemão que era contemporâneo a Husserl, Lipps, que dizia que era possível, sim, um entrar dentro do outro. Quindi noi vediamo che nella psicologia c'era questa tendenza all'immedesimazione, a diventare lo stesso. A gente percebe que na psicologia havia essa tendência de acreditar que era possível tornar-se o mesmo com o outro. Ma i nostri fenomenologi, che sono filosofi, analizzano la vivenza dell'empatia in questo modo, dicendo che noi possiamo comprendere, ma non possiamo entrare. Mas os nossos fenomenólogos, que são filósofos, eles analisam a vivência da empatia e mostram que nós podemos, pela empatia, compreender o que o outro está vivendo, mas nós não podemos nos colocar dentro do outro, no lugar do outro. Tá bom, Patrícia. Tuttavia, l'empatia è uno strumento per organizzare gruppi sociali. Questo è molto importante. No entanto, a empatia ela é um instrumento muito importante para organizar os grupos sociais. Allora, Edith Stein scrive la sua tesi di dottorato proprio sul tema dell'empatia
E un'altra opera intitolata Psicologia e Scienze dello Spirito, contributo per una fondazione filosofica, dedicata appunto alla organizzazione dei gruppi umani. Então, Edith Stein, ela escreve sua primeira obra, que é a sua tese doutoral, especificamente sobre o fenômeno da empatia. Mas ela vai escrever uma segunda obra, Fenomenologia e Ciências, Psicologia e Ciências do Espírito, por uma fundamentação fenomenológica, analisando os diversos grupos humanos. Ecco, allora, questo tema del rapporto fra l'essere umano, che essendo essere spirituale è persona, e l'organizzazione dei gruppi umani si trova, se volete, in questo libro che è solo in portoghese. Questo è il commento che io ho fatto a Psicologia e Scienze dello Spirito. E adesso vi segno Artesa. Então, essa análise do ser humano, que todo ser humano é um ser espiritual e por isso é pessoa, e depois a abordagem que a gente faz da análise deste ser pessoa e suas possíveis relações em coletividade, ele tem um livro da professora Ângela sobre esse tema, que só tem traduzido para o português, e ela vai colocar... No, non è traduzido, No. sono le mie lezioni. Só tem em português, porque foram as lições que ela fez e que foram transformadas num livro, que é então uma obra que analisa Persona e comunità. pessoa e comunidade. Pessoa e comunidade, que é uma análise. O Lucas já colocou o link da Amazon. Lucas é incrível. Vi dico, ecco. Que é uma análise desse texto, esse texto pela Artesã, uma análise deste texto da Edith Stein, essa segunda obra dela, em que ela faz análise dos grupos humanos. Faccio proprio il commento di tutta l'opera Psicologia e Scienze dello Spirito. Então, é um comentário de toda essa obra, contribuições para a fundamentação da psicologia e ciências do espírito. E quello che ci interessa è qual è la caratteristica di questi gruppi umani, qual è la caratteristica della formazione dei gruppi umani. O que interessa a Edith Stein é qual é a característica desses grupos humanos, qual é a característica da sua formação. È chiaro che se l'essere umano ha una dimensione psichica che è caratterizzata dagli istinti, dagli impulsi, dalle reazioni di attrazione e di repulsione, e che è una dimensione molto importante, può unirsi con gli altri proprio a questo livello. Dado, então, que o ser humano tem uma dimensão psíquica, impulsiva, reativa, daquilo que lhe atrai, daquilo que lhe repele, e que é uma dimensão muito importante, pode acontecer que ele se une a outros seres humanos neste nível, no nível desta dimensão. E questa viene definita dalla Stein la massa. Esse coletivo vem definido por Stein como massa. E la massa è caratterizzata dal contagio psichico. E a massa é caracterizada pelo que ela chama de contágio psíquico. E il contagio psichico vuol dire che noi subiamo degli impulsi che gli altri ci comunicano e che noi accettiamo spesso passivamente. Esse contágio psíquico significa que nós acabamos recebendo impulsos que os outros, que são dados por outras pessoas e que nós os assimilamos de modo instintivo.
Questo non è importante solo dal punto di vista politico, la Stein ne parlava soprattutto dal punto di vista politico, ma ai nostri giorni è molto importante proprio in quella realtà virtuale di cui abbiamo parlato prima. Noi diciamo i mezzi di comunicazione sociali. Isso é importante muito, não apenas do ponto de vista político, que é o ponto de vista que Edith Stein se referia quando ela escreveu esse texto, mas hoje em dia nós sabemos que isso é muito importante ser analisado do ponto de vista da realidade virtual, que nós chamamos de virtual, das redes sociais, das comunicações pelas redes sociais. Ecco, noi sappiamo che c'è un grande problema anche a livello educativo che riguarda appunto l'uso di questi strumenti che chiamiamo con una parola inglese social, no? Di questi strumenti sociali. E spesso questi strumenti lavorano a livello psichico. Nós sabemos que tem um grande problema educativo que está relacionado com esses instrumentos que a gente utiliza a palavra em inglês social, como redes sociais, e nós sabemos que há uma grande influência que se dá no âmbito do contágio psíquico. E questo soprattutto poi nella età dell'infanzia, dell'adolescenza, ecco, e quindi in realtà questa analisi che la Stein fa del contagio psichico è veramente fondamentale per comprendere ciò che accade ai nostri giorni. Este problema educacional se dá especialmente nessa idade de crianças e adolescentes. Então, essa análise que a Edith Stein faz do contágio psíquico, ela é muito importante, especialmente para a gente entender esse fenômeno que nós estamos vivendo atualmente. Però questo è un modo di organizzare socialmente, ma esistono anche altri modi. Noi sappiamo per esempio che negli affari, nei commerci, ci sono dei tipi di organizzazione che sono le società. Então, a massa é modo de organização, mas nós sabemos que existem também nos negócios, no comércio, outro tipo de organização que nós chamamos de sociedades. Per esempio, noi sappiamo che ci sono le società per azione, le società a responsabilità limitata, cioè persone che mettono insieme il loro denaro per poter compiere per poter organizzare delle imprese economiche. Então, nós sabemos que tem associações limitadas, associações por ações, em que as pessoas se colocam seu dinheiro em conjunto, entre eles, unem seus dinheiros para depois poder criar empresas ou outras ações. In questo caso non ci sono impulsi psichici, anzi c'è un'organizzazione molto razionale, c'è una valutazione intellettuale. Neste caso, não tem impulsos psíquicos, mas tem uma organização bem racional, uma organização de tipo intelectual. Ma in tutti e due i casi, l'essere umano non è implicato veramente come una persona. Mas, em ambos os casos, tanto da massa quanto da sociedade, o ser humano ele não está implicado verdadeiramente como uma pessoa. Perché persona vuol dire attività spirituale e l'attività spirituale è anche un'attività etica. Porque pessoas quer dizer atividade espiritual, e atividade espiritual ela também é uma atividade ética, não apenas intelectual. Allora, qual è il tipo di organizzazione che prevede la presenza della persona nella sua totalità? Qual é, então, o tipo de organização que prevê, que pensa na pessoa na sua totalidade? Questa è la comunità. E isso é a comunidade. Nella comunità noi siamo implicati per la nostra attività psichica, ma anche spirituale.
na comunidade nós estamos implicados, não apenas pela nossa atividade física, mas também pela nossa atividade espiritual. Per esempio, la comunità prevede il senso della responsabilità reciproca. Ela prevê, por exemplo, o sentido de responsabilidade recíproca. L'assunzione della responsabilità reciproca comprende anche il tema dell'amore come caritas. E compreender, né, aceitar, né, a responsabilidade recíproca, ela nos conduz à compreensão do amor como caritas, como caridade. Allora, fermiamoci sul tema dell'amore, perché questo è un tema molto importante anche dal punto di vista teologico. Vamos comentar um pouco no tema do amor, que é um tema muito importante também do ponto de vista teológico. Perché l'amore può significare attrazione psichica. Porque o amor pode significar atração psíquica. In questo caso noi usiamo la parola greca eros. Que nesse caso a gente usa a palavra grega eros. Parliamo appunto di atteggiamento erotico. Nós falamos então de uma atitude, de uma relação erótica. Però l'amore può anche essere una amicizia. Molte persone che si uniscono, o poche persone, con un sentimento di amicizia. E questo o amor também pode ser uma amizade, algumas pessoas que se reúnem em torno ao sentimento da amizade. E questo è, usando l'altra parola greca che adesso scrivo, è la filia. La troviamo nella parola filantropo, per esempio. E isso a gente usa uma outra palavra grega para se referir, que é a filia, que é aquilo que nós encontramos quando a gente fala de filantropia, por exemplo, filântropo. Che vuol dire essere amico di qualcuno, quindi aiutare l'altro, certamente avere una responsabilità per l'altro. Ma o filântropo é ser amigo de alguém, ajudar alguém, ter uma responsabilidade por alguém. Ma il vero amore importante fra gli esseri umani è quello che, usando la parola greca, possiamo chiamare agape e la parola latina caritas. Mas o verdadeiro amor que pode se dar entre duas pessoas humanas é aquele que a gente utiliza a palavra grega agape ou então caritas, a palavra latina. Quindi vuol dire che io voglio il bene dell'altro, che mi posso sacrificare per l'altro, che l'altro è più importante di me. Ou seja, quer dizer, eu quero o bem do outro, ou posso me sacrificar pelo outro, o outro vale mais do que eu mesmo. Allora, vediamo quali possono essere le comunità che realizzano queste tre attitudini. La famiglia realizza l'eros, la filia e l'agape. Se vuole funzionare bene, la famiglia deve avere tutti e tre questi elementi. Vamos ver, então, que tipo de comunidade, que tipo de associação, de coletividade pode realizar essas três dimensões. Nós vemos que é a família. Na família deve existir esses três tipos de relação. O amor eros, o filia e o agape. Perché non si può soltanto, non può valere solo l'attrazione fisica, è necessaria anche una condivisione di amicizia, ma quello che è importante è proprio l'amore nel senso della carità. Porque numa família não pode haver só atração física, é importante haver um compartilhar de amizades, mas no fundo o mais importante é a realização daquele amor verdadeiro, que é o amor agape. Allora, perché noi consideriamo la famiglia una comunità importante? Proprio per questa ragione, perché ha tutti e tre gli aspetti, dovrebbe avere tutti e tre gli aspetti dell'amore. Por que a gente considera a família, então, uma associação importante? Porque ela ao menos deveria ter esses três aspectos do amor. Noi sappiamo che però ci possono essere delle famiglie in cui questi tre aspetti non si realizzano.
quindi vuol dire che queste famiglie non sono comunità. Mas nós sabemos que podem existir famílias onde esses três aspectos não se realizam, os três. Então, nós podemos dizer que existem famílias em que não há, que elas não são uma comunidade. Noi abbiamo poi la comunità d'amicizia, ci può essere un gruppo di persone tra loro amiche, ma amiche non conoscenti soltanto. Amiche vuol dire io aiuto l'altro, io cerco di fare in modo che l'altro stia bene. Certo, l'amicizia vera è poi anche un po' la caritas, la vera amicizia profonda. Mas nós sabemos que podemos também ter comunidades de amigos, de amizades entre amigos. Nessa amizade, não é aquela amizade qualquer, mas é aquela amizade que se responsabiliza pelo outro, que cuida do outro. E, de certo modo, a gente também pode dizer que nesse tipo de amizade a gente tem também um amor que se aproxima muito ao amor da Caritas. E così ancora, la comunità religiosa. Ecco, teniamo presente che la Stein poi sceglierà la vita della comunità religiosa e questo è molto interessante perché le comunità religiose certamente devono avere una filia, cioè un'amicizia, ma soprattutto sono legate alla caritas, cioè al rapporto caritatevole reciproco. E nós também podemos ter uma comunidade tipo comunidade religiosa. E isso é importante porque Edith Stein vai fazer essa escolha de viver numa comunidade religiosa. Então, numa comunidade religiosa, nós sabemos que é importante ter a dimensão da filia, da amizade, mas também é muito importante ter a caridade recíproca, a dimensão da caritas. C'è un altro aspetto che a noi sembrerebbe strano nella Stein. La Stein scrive un libro intitolato Una ricerca sullo Stato. A Edith Stein tem outro aspecto que é importante para Stein, e ela escreve um livro que chama-se Uma investigação sobre o Estado, que temos em português. Parlando, ecco, c'è anche in portoghese, sì. Parlando della formazione degli stati moderni, soprattutto quelli nei quali noi viviamo, la Stein dice che questi stati funzionerebbero bene se alla loro base ci fosse una comunità statale. A Edith Stein diz, então, que falando sobre a formação dos estados modernos, que são esses estados em que a gente vive, ela afirma que eles funcionariam muito bem se na base deles tivesse uma comunidade estatal. Noi capiamo che questo è un grande ideale, è un grandissimo ideale, perché vuol dire che gli esseri umani dovrebbero andare d'accordo, non ci dovrebbe essere la guerra, ci dovrebbe essere solo la pace. Então, a gente sabe que isso é um ideal, é um grande ideal, porque isso significa que os seres humanos, eles buscariam sempre o acordo, e nós, então, não teríamos guerra, teríamos apenas a paz. Mentre la Stein scriveva queste sue riflessioni, lei si stava avvicinando al cristianesimo. E quando Edith Stein escreve sobre isso, ela está, naquele momento, se aproximando ao cristianismo. Si stava avvicinando al cristianesimo già nell'elaborazione, ma quest'opera è questa opera sul psicologia e scienze dello spirito del 22 e l'opera sullo Stato del 25. Non parla esplicitamente delle questioni religiose, però lei si era già convertita proprio nel 22 al cristianesimo. Então, nessa obra, ela já estava, quando ela foi sendo elaborada, quando Edith Stein estava se aproximando do cristianismo. Mas quando essa obra foi em 1922, onde é publicado as fundamentações lá das ciências, psicologia e ciências do espírito. Mas quando é publicada a Investigação sobre o Estado, em 1925, Edith Stein já tinha se tornado cristã.
Io vorrei dire una cosa che mi sembra molto importante, che riguarda il senso del messaggio cristiano. Então, a professora Ângela, ela quer falar algo que ela acha muito importante, que é sobre o sentido da mensagem cristã. Il messaggio cristiano noi sappiamo che è presente nella tradizione dei Vangeli, quindi riguarda le parole e gli atti di questa figura che noi consideriamo divina, umana divina, che è la figura di Cristo. Então, a gente sabe que a mensagem, o sentido da mensagem cristã se encontra na tradição evangélica, que está, então, naquelas palavras que foram narradas, que foram ditas por essa figura que é humana e divina. Nella predicazione di Gesù e nelle sue azioni, e questo riguarda il tema dell'incarnazione, mi sembra molto importante, che riguarda il tema dell'incarnazione, non c'è niente che sia contrario alle possibilità umane. Na predicação de Jesus, e isso é muito importante porque diz respeito ao tema igualmente muito importante da encarnação. Então, na predicação de Jesus, não existe nada que seja contrário ao ser humano, à natureza humana. E cosa è venuto a mostrare Gesù? Che noi abbiamo delle potenzialità che con l'aiuto, certo, anche con l'aiuto della grazia, poi vedremo questo tema, che con l'aiuto della grazia noi possiamo sviluppare, e sono potenzialità che la nostra mente può comprendere. O que veio nos dizer Jesus? Jesus veio dizer que nós temos potencialidades que, claro, com a ajuda da graça, e nós veremos isso depois, nós podemos desenvolver, e que essas potencialidades nós podemos compreender com a ajuda da mente. Perché in fondo queste due opere della Stein non sono, in queste due opere della Stein noi non troviamo il cristianesimo in modo esplicito. Cosa vuol dire questo? Che gli esseri umani sono capaci di andare d'accordo, di formare una comunità, di aiutarsi reciprocamente, è nelle loro possibilità, se riescono a superare gli elementi negativi che sono presenti in loro stessi. Então, nesses dois livros de Stein, não existe, não há um argumento, não há um desenvolvimento próprio do cristianismo. Mas o que nós encontramos nele? O que Stein quer nos mostrar? Que os seres humanos são capazes de estar em acordo, de formar comunidade, de se ajudar reciprocamente. E isso é possível se eles conseguem superar, né, aqueles aspectos negativos que faz parte também da natureza humana. Certamente l'ulteriore aiuto viene dato appunto dall'apertura religiosa dell'essere umano. Adesso poi lavoreremo su questo punto. A gente sabe que a ajuda final, a maior, a superior, ela vem daquela abertura religiosa que tem em todo o ser humano, e que nós vamos ver isso depois. Ecco, e allora con questa apertura religiosa, e poi dovremo vedere come si organizza, qual è il senso di questa apertura religiosa, noi possiamo veramente realizzare delle forme di comunità che contengono, riescono a controbattere, ecco, non dico eliminare, ma a contenere il male. Nós vamos, então, tentar procurar entender qual é o sentido dessa abertura religiosa do ser humano, mas o que nós já podemos saber é que nós somos capazes de realizar umas comunidades que contenham em si, de certa forma, também o mal que está na natureza humana. Ecco, allora il nostro compito sarà di vedere che cos'è l'apertura religiosa, in che cosa consiste, e
approfondire la questione della persona e della comunità proprio nella prospettiva della dimensione religiosa. Então, o que nós vamos fazer nós trabalharemos, então, ao longo desse curso, qual é o sentido da abertura religiosa, essa que se encontra em todo ser humano, e também estudaremos a pessoa e a comunidade com relação a essa abertura e abertura religiosa. E in questo senso l'opera della Stein, che ci aiuta molto, è intitolata appunto La struttura della persona umana. E, nesse sentido, a obra de Edith Stein, que nos ajuda a entender esses aspectos, é aquela intitulada A Estrutura da Pessoa Humana. E vedremo appunto quando la scrive, perché la scrive per rispondere appunto a questi problemi che noi stiamo esaminando. E nós vamos ver também quando ela escreve, por que ela escreve, para a gente entender, então, esses pontos que nós estamos examinando aqui. Sì, ecco, io mi fermerei qui perché abbiamo già parlato molto, e se ci sono delle osservazioni, volentieri possiamo parlare molto liberamente e semplicemente Então, in a una, professora in Ângela... una comunità che ha la Caritas. A professora Ângela, ela disse que vai parar por aqui hoje, e ela propõe, então, que agora, no tempo que resta, a gente possa fazer observações e falar de modo muito livre, como uma comunidade que busca viver a Caritas recíproca entre nós. Muito obrigado, professora, pela ótima aula. Talvez a gente pudesse, gente, quem tem interesse de fazer uma pergunta ou comentário, levanta a mão aqui no, sabe a mãozinha aquela? Né? E a gente vai organizando. A Sônia. Sì, allora io direi cose che riguardano la Stein, ma che riguardano anche noi oggi, tutte e due. Grazie, Magna. Sì. É importante a professora Ângela falar as coisas que dizem respeito a Edith Stein, mas também as coisas que dizem respeito a nós hoje, no nosso tempo. Então, Sônia e Magna, né, levantaram a mão. Estão me ouvindo bem? Sim. Primeiramente, eu quero agradecer à professora Patrícia por esse momento tão ímpar e tão importante para mim, e quero agradecer à professora Ângela Alisbelo pela sua disponibilidade, né, e muita gratidão por ela, porque a senhora é um dos meus referenciais desde sempre, faz exatamente, acho que uns 10 anos, uns 15 anos, aliás, que eu estudo fenomenologia, e a senhora é um dos grandes referenciais da minha tese de doutorado, da minha dissertação de mestrado, de muitos trabalhos que eu faço atualmente sobre fenomenologia de Stein e Edmund Husserl. Então, nas minhas aulas, seus livros estão presentes, então, assim, a senhora é uma referência para muita coisa. Professora e os demais colegas, já que a gente está dentro de uma comunidade religiosa, né, amorosa, que a gente abraça, e eu estou me sentindo exatamente assim, e como eu faço parte de uma comunidade que diz respeito à raça negra, né? Eu fico pensando como seria interessante essa compreensão de ser humano que a Edith Stein bondosamente, de uma forma profunda, nos traz para nos dizer sobre nós mesmos, que se ela fosse compreendida pela humanidade, pelos grandes líderes e por todos os povos,
certamente a gente não teria uma África escravizada, minorizada, e pessoas escravizadas até hoje, nem mortas pela cor, nem pela situação social, que aqui, esse mundo que se diz civilizado, tanto faz prevalecer, e que muitas vezes me assusta, né? Porque vemos pessoas serem mortas pela cor, e se dizendo, desde o tempo da escravidão, se dizendo que os povos africanos eram inferiores para pensar. Então, humanamente falando, pela própria concepção de Edith Stein, a gente pode fundamentar toda uma tese contrária à inferioridade humana de todos aqueles que foram penosamente escravizados desde a colonização do nosso país e, quiçá, de todo o mundo. E isso eu estou me referindo à raça negra, ao povo negro, mas eu estou também me referindo também a todos os outros povos escravizados no mundo, né? E aí é isso que eu estou falando, é um sentimento muito profundo quando eu assisto uma fala tão profunda quanto a sua e que me garante, que me dá a sustentação de que eu posso tratar da questão do racismo, que eu posso tratar dessa injustiça social humana a partir de Edith Stein, né? Dessa compreensão profunda do ser humano, pelo processo também da compreensão do conceito de empatia. Então, professora, eu gostaria de saber se a Edith Stein, que também viveu uma situação política, né, e também uma perseguição também em torno da raça também, né, judia, perseguida por um sistema também extremamente desumano. Se Edith Stein, quando ela escreve a obra sobre o Estado, quando ela escreve sobre a empatia, quando ela escreve a antropologia filosófica e teológica dela, será que ela, no fundo, ela não tinha essa necessidade de dizer dessa universalidade daquilo que nós somos enquanto seres humanos, somos corpo, psique e espírito, e para dizer que uma violência contra o outro, independente da sua raça, ela não se justifica porque, humanamente falando, somos diferentes no sentido de contextos históricos, políticos e econômicos, mas temos uma essência igual. Então, por isso mesmo, não cabe a violência psicológica, física no outro, em relação ao outro. Era isso. Sì, ecco, lei ha detto già quello che devo rispondere, l'ha già detto lei. Volevo appunto dal punto di vista filosofico concludere in effetti con quello che lei sta dicendo. Você já falou aquilo que eu deveria concluir, você concluiu aquilo as observações que fez, mas do ponto de vista fenomenológico, vou dizer mais um aspetto. Filosofico fenomenologico. L'ultima comunità, quella che comprende tutte le altre comunità, è per la Stein l'umanità. A última comunidade, aquela que compreende todas as comunidades, para Stein, a humanidade. Quindi si va dalla famiglia all'umanità. La famiglia è il primo nucleo, l'umanità comprende tutto, quindi tutto quello che lei ha detto è estremamente attuale e poi in Europa molto attuale, perché noi abbiamo tutte le immigrazioni dall'Africa e tutti i giorni vediamo cose terribili anche di naufragi, di morti e questo è un punto della nostra epoca molto, molto importante. Grazie. Então, o que Edith Stein fala é que a comunidade ela tem como a base a família, mas ela vai até a humanidade. E isso que ela fala, a humanidade como incluindo todas as comunidades, é algo muito importante e é algo que se está vivendo também
essa questão da violência também se está vivendo na Europa com relação aos imigrantes, com todos esses naufrágios que a gente tem visto. Então, isso é um tema muito, muito atual para nós. Sì, ecco, Magna, sì. Então, boa tarde, é uma alegria. Já era eu? Já, né? Eu ouvi meu nome. É você, Magna, Sim. depois Daniel. Boa tarde, professora Ângela, uma alegria ouvi-la. Boa tarde a todos. Cumprimento também os participantes do grupo de introdução, grupo de estudos de introdução ao pensamento de Edith Stein, do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, que estão aqui também, massivamente. E a beleza do pensamento de Edith Stein e também da sua explanação, professora Ângela, é que parece que a senhora está repetindo coisas que a gente fala, mas que já foram faladas, né? Mas sempre algo ressaltado, algo novo, algo... Hoje, para mim, de modo especial, ressaltou, né? Ficou assim, evidente a questão da vivência da empatia, e uma fala sua, quando fala assim que nós podemos compreender, né, mas não entrar no mundo do outro, isso resguarda a nossa singularidade. E que beleza isso, né? Num primeiro momento, parece que reconhecer essa nossa limitação, né, de não poder nos colocar em primeira pessoa no lugar do outro, né, como é tão propagado. Nós não podemos, né, segundo Edith Stein, segundo Russo, enfim, nos colocar em primeira pessoa no lugar do outro. No primeiro momento parece uma limitação, mas, na verdade, é uma libertação também, né? Uma libertação do fardo de ter que se colocar no lugar do outro, né? Assim, e sentir tudo que o outro vive, porque nós também temos os nossos fardos, as nossas lutas, né? E não é ser indiferente, mas até por uma questão, às vezes, de saúde emocional, que a gente precisa, às vezes, se desprender dessa obrigação de ter que sentir tudo, né? E ter essa possibilidade de adentrar, de compartilhar, né, com o outro, de compreender, né? Enfim, então hoje para mim ficou essa questão de resguardar a nossa singularidade, né? De que o outro tem o espaço dele, né? O espaço, inclusive, das dores, das suas alegrias, das suas vivências próprias, eu tenho as minhas, temos um espaço ali de íntima inter-relação, mas o outro continua sendo o outro e eu continuo sendo eu. Então, eu sei que isso já foi falado de outras formas, mas hoje, para mim, eu queria ressaltar essa beleza que é a singularidade de cada ser humano. E é isso. Pronto. Muito obrigada. Agradecer. Sim. Grazie per la testimonianza, lei ha detto una cosa molto importante. E leggo qui la questione della persona umana, no? E Romario dice perché ci sono delle persone non umane. Voglio dire perché la Stein parlava di persona umana, è una questione teologica, perché le persone divine sono le tre persone della Trinità e noi siamo persone umane. E quindi non si può dire che non esistono persone umane. La persona è una entità spirituale fondamentalmente, però le vere persone sono le persone della Trinità. È per questo che la Stein faceva la distinzione dal punto di vista teologico tra la persona che siamo noi esseri umani e le persone divine. Certo, nella nostra epoca ci sono appunto delle ingiustizie, ma ci sono sempre state nella storia, attenzione. A professora Ângela, ela coloca, então, ela agradece a observação da Magna e ela faz referência à pergunta que foi feita pelo Romário, por que utilizar pessoa humana? E a professora Ângela diz que dizer pessoa humana para Edith Stein é algo que tem um fundamento teológico,
porque nós somos pessoas, mas as verdadeiras pessoas, que ser pessoa é ser uma entidade espiritual, e as verdadeiras pessoas são as pessoas da Santíssima Trindade, né? Então, nós somos pessoa, depois a professora Ângela vai falar de que modo e tudo, mas as pessoas espirituais propriamente ditas são Pai, Filho e Espírito Santo. Sì, grazie. E Daniel che cosa dice? C'è Everaldo che ricorda il simposio internazionale che facciamo ad agosto. Ecco, Daniel, cosa dice? Sim, primeiramente, obrigado pela exposição. A minha pergunta vai no sentido de nós sabermos que é característico de Edith Stein a busca sincera pela verdade. E ela, em distinção a outros pensadores contemporâneos, agrega o pensamento de Husserl, que a verdade é uma só, e não relativiza a verdade, como é o caso do historicismo, do psicologismo, ou mesmo do cientificismo. Hoje nós vivemos um paradigma tecnocientífico, em que a verdade, a princípio, a partir do nosso ponto de vista, é relativizada, ou o método científico absolutizado. A pergunta é, o que Edith poderia dizer no sentido de colaborar na desconstrução dessa ideologia que vigora ainda em muitas mentes, reduzindo a verdade ao que o método científico tem a trazer. Ecco, grazie. Questo era un tema che già Husserl sentiva molto, anche se la tecnica al tempo di Husserl non era così sviluppata come i nostri giorni, però era un tema importante perché la scienza e la tecnica, se non hanno un sostegno anche umanistico, tendono a disumanizzare l'essere umano. Então, esse tema é muito importante, foi colocado pelo Daniel. Era um tema que Husserl abordava, mas não se havia uma técnica tão desenvolvida como tem hoje, mas ele já dizia que a ciência e a técnica, se ela não é sustentada fundamentada no humanismo, ela é capaz de desumanizar o ser humano. E noi lo vediamo in tanti aspetti, anche soprattutto qui sarebbe da sviluppare un grande tema, ma eventualmente ne possiamo parlare brevemente, nel tema del transumano. La nuova tendenza di superamento dell'umano è appunto questa tendenza di utilizzazione delle macchine, addirittura come sostitutive o come sostegno dell'essere umano, e quindi questo è un argomento estremamente attuale, perché dovremmo riflettere, fare un altro incontro, se volete, sul postumano e sul transumano, che sono le ultime correnti filosofiche, purtroppo, che sono elaborate sulla base appunto dell'utilizzazione della tecnica. E questo è un tema molto importante. Um exemplo dessa capacidade da técnica de desumanizar são essas duas correntes filosóficas que tem hoje em dia, que falam do transhumano e do pós-humano, e nós poderíamos também refletir e analisar, seria até preciso um outro encontro, um curso sobre isso, essas questões do como o transhumano, pós-humano, a substituição do ser humano pelas máquinas, como isso, de certa forma, mostra a capacidade da técnica de desumanizar a humanidade. Sì, ecco, saluto anche Veraldo, perché ci vedremo poi. Bem. Isso. Então, muito obrigado, professora Alice Bello, Maria Cecília. Agradeço aí pela participação de todos. E só lembrando, então, amanhã reiniciamos às 14 horas, horário do Brasil, 2 da tarde aqui. Assim que terminar agora a gravação, já vou começar a baixar e na sequência nós vamos disponibilizando para vocês aí as gravações também, tá bom? Então, muito obrigado.
Seria isso, então, professora? Obrigada. Muito obrigada a todos. Isto. Grande Acho que abraço. a gente podia só fazer uma foto final com as câmeras Isso. abertas, pode ser, Ótimo. gente? E vou pedir, Lucas, tu que é bom nisso, printa para nós as telas, meu anjo, daí tu nos envia? Pode ser, porque ele já estava enviando aqui. Teve uma questão que a Suzana fez, a Suzana Dourado, que está no México, muito interessante, acerca dos povos originários e dos indígenas, que eu acho que foi contemplada na resposta para a Sônia. Mas se tu não se sentiu contemplada, Suzana, amanhã a gente pode resgatar com a prof. Ângela, tá bom? Perfeito. Então, Grande tá. abraço. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau a todos. Obrigada, Maria Cecília. Obrigada, prof. Ângela. Bom Obrigada, descanso, não é? Obrigada pela traduzione. È Obrigada. bravissima, è bravissima. Dica- Voi sapete cosa vuol dire in italiano bravissima, no? Parabéns, parabéns. Bravissimo, non è portoghese, è bravissimo. Non è portoghese. Nós compreendemos, nós compreendemos. Sì, lo so. Bravo. Bravíssimo. Buonasera. Bravíssimo. Buonasera. Irmã Jacinta, tu estás aí, que bom! Liga o microfone, irmã Jacinta. Que coisa linda! Muita no gente estamos- El boa. italiano se parece mucho al español, al Ah. castellano, que es mi idioma, así que lo entiendo Noi bastante. diciamo che il Ah, portoghese- sì! diciamo che il portoghese assomiglia allo spagnolo. Sì. L'italiano assomiglia allo spagnolo, quindi assomigliano. Sí. Tchau, gente querida. Tchau. Até amanhã. Até mais. Clélia. Beijo, Clélia. Beijo, Clélia. Tchau, Clélia. A Vera A Dúnios Verinha, oi, Ah, Vera. é, a Vera Dúnios está aí. Muita gente Tchau a boa. todos. também. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.